Safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. Só uma brincadeirinha que a gente fez para a nossa abertura aí, para a gente apresentar mais nova membra da célula dos juniores. É Mel. A Mel, o tubarãozinho, né? Tubarão no meio dessas ondas aí, então só para apresentar. Melzinho. Oi. A Mel, ela já vai fazer 2 meses, mas faz 1 semana que ela tá com a gente. Ela é irmã da Lola, porque elas são da mesma mãe. E a, Lola, e a Lola também, ela tem 2 anos com a gente, veio bebezinha assim que nem a Mel, né? E a gente pegou ela pra fazer companhia com ela, né? As duas irmãzinhas. A Lola tá cabeludona, mas ela vai passar por uma tosagem. Ela não é revoltada, gente, tá? Ela é cabeluda mesmo. Ela é cabeluda. Amiga. Daqui. Essa é a Mel tá com sono. Oi. Ciumenta, ela ficou com ciúmes, né? E a Mel agora tá com a Vitória. Pegou? Pegou? Essa é a Vitória. Pegou? Essa é a Vitória. Calma. Pegou? Essa é a Vitória. Mostra ela, Bia. Ai, gente. Tá bom, pessoal? Só para apresentar elas, os bichinhos de estimação, tá bom? Que Deus abençoe. Beijo. Tchau. Dá tchau lá. Dá tchau, Mel. Tchau. Não dá nem pra ver. Ergue ela, Vitória, senão ninguém vê. Tchau. Tchau. Ó, a Lola tá dormindo quase. Tchau. Tchau, gente. Depois do bebê com tubarão, vamos cantar uma canção? Vem com a gente. Amém. Fome, mas do teu amor me suprir.
Vamos partir por compartilhamento, então. Domingo passado, o culto do Amigo. pregador. Pastor Márcio. Tema, Convivendo com as ondas. livro. Mateus 14, 22 a 32. Glória a Deus, amigo, que estão afiada e que fizeram as anotações, né? Então, esse texto fala quando Jesus andou sobre o mar, né? Jesus andou sobre o mar. Então, o que acontece? Jesus ordenou aos seus discípulos, porque havia um propósito para isso, que eles entrassem no barco e fossem mar adentro, né? E os discípulos não questionaram, os discípulos simplesmente obedeceram a Jesus. É a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente fala convivendo com as ondas, nós vamos conviver com várias ondas durante a nossa vida, principalmente vocês que estão iniciando uma vida, né, de adolescente, pré-adolescente, jovens, adultos. Então vocês vão ter muitas ondas sobre a vida de vocês, né? As ondas que podem influenciar vocês, que as ondas, como falou o texto, que elas açoitavam, que eram ondas fortes. O que é açoitar? É bater, né? Bater com força. As ondas açoitavam o barco. Mas os discípulos Tadinho do barco. Hã? Tadinho do barco. Tadinho do barco. Tinha que ser forte o barco, né? Não podia ser de qualquer madeirinha. Né? Mas nenhum dos discípulos questionou a Jesus. Muito pelo contrário. Eles pegaram e seguiram a ordenança de Jesus, seguiram a ordem de Jesus, né? Isso não quer dizer que vocês não tenham que questionar quando o papai e a mamãe pedem alguma coisa ou falem alguma coisa. Vocês podem até questionar. O que é questionar? Alguém sabe? Perguntar. Questionar é a mesma coisa que perguntar. É quando você tem dúvida, né? Você pergunta. Não tem problema nenhum, porque você vai tirar uma dúvida. Você pergunta pro papai e pra mamãe. Mas não precisa perguntar, por que eu tenho que lavar a louça? Por que eu tenho que ajudar em casa? Por que eu tenho que estudar? Não é por aí. É um dever. Isso é um dever. Tem que honrar pai e mãe ajudando dentro de casa também. Mas o questionamento, às vezes, vem em alguma situação que vocês não têm entendimento. Aí você pergunta pro pai, pra mãe. Se não souber responder, pergunta pro líder. Se não souber responder, pergunta pro pastor. Mas tudo aqui, baseado na palavra. Por quê? Porque nós aqui, como a gente sempre tem falado, o pai e a mãe são profetas dentro da sua casa, né? São profetas e eles vão agir conforme a direção do Espírito Santo na vida deles, sempre através da palavra. Então, quando Jesus ordena, não há questionamento, né? Nós temos que cumprir o manual do fabricante. Vamos seguir. Quando Jesus opera em nós, como operou na vida deles, quando Jesus opera em nossas vidas, o pastor estava falando que quando Jesus opera um milagre, sempre é de forma diferente em cada um de nós. Por exemplo, a Vitória vai estar orando pelo irmão dela para que ele retorne para a igreja, para que ele retorne para Cristo. Eu pelo meu filho, a Rosilda também, a Ana Clara pelo irmão, para que Deus esteja tratando da vida dele. Mas sempre vai ser de uma maneira diferente. Deus trata cada um de nós de uma forma diferente. Num tempo diferente. Num tempo diferente. Por quê? Porque Ele quer tratar com a gente. Ele tem um propósito com a gente. Como Ele tinha com os discípulos, que entraram naquele barco que tinha um propósito. Eles tinham um propósito. Então Jesus queria tratar com eles também. Tá? Sempre que nós, como notícia boa para vocês e para todos nós, como o pastor falou, aquele que já recebeu a Cristo, que já entregou sua vida a Cristo como o único e suficiente Salvador, não tem volta mais. O barco foi e não tinha como voltar. Não tinha. A mesma coisa acontece com as nossas vidas. Nós somos de Jesus, nós estamos em Jesus, nós vamos permanecer em Jesus e nós vamos subir com Cristo. Amém? Nós vamos subir com Cristo. Vocês foram consagrados pelos seus pais a Jesus. Foram entregues a Ele. Porque vocês, a Bíblia fala que vocês são presentes de Deus para nós. E não tem mais volta. Você é de Jesus. Acabou. Não tem mais volta.
glória a Deus só e aleluia. Amém? Só glória a Deus e aleluia. Não tem volta, não tem retorno. Mas apesar de tudo isso, né, nós recebemos acabou todo o problema, acabou toda a dificuldade. Não. Semana passada nós falamos que não tem nenhum super-herói. Tem alguma Mulher Maravilha aqui? Tem 3 mulheres aqui. Tem alguma Mulher Maravilha? Não? Tem algum super-homem? Tem algum super-homem? Não tem super-homem. Não tem super-homem. Eu não uso cueca por cima da calça. Nem eu tenho muito. Eu não tenho cara. Maravilha. Nós não somos super-heróis. Nós somos homens imperfeitos, mulheres imperfeitos, perfeitos só Jesus, né? Que veio ao mundo para nos mostrar que nós poderíamos vencer todas as situações. Nós vamos ter medo? Vamos, porque nós somos humanos, somos falhos, somos frágeis, né? Nós vamos ter decepções? Vamos. Nós vamos passar por susto? Vamos. Mas qual que é a grande diferença? A grande diferença é que quando nós estamos em Cristo, é Ele que nos dá a paz, é Ele que nos fortalece. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Quando nós nos sentimos fracos, Ele nos faz fortes. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos exalta, é Ele que nos honra, mas é Ele também que nos abate. Então o orgulho é muito perigoso. Então, mas é Deus que nos, Jesus quem nos sustenta, que nos dá força, né? Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa paz, Cristo é o nosso entendimento, Cristo é tudo. Então essa é a grande diferença. No momento de luta, o que nós devemos fazer? No momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de dúvida, o que a gente tem que fazer? Ir pro joelho, oração, falar de novo, nosso TSD, primícia, leitura da palavra, né? TSD, isso aí. Então, nós somos falhos. Mas o que acontece? O que aconteceu quando Jesus começou a caminhar sobre as águas? Alguém lembra do texto? Quando Jesus começou a se dirigir na direção do barco. Alguém lembra? O que os discípulos... eles pensaram que era um fantasma. Pensaram que era um fantasma. E o que eles fizeram? Ficaram com medo, ficaram temerosos. Mas tem mais uma coisa que eles fizeram, que a Bíblia relata. Eles gritaram. Depois a Ana Clara coloca um grito aí na edição. Eles gritaram de medo, né? Jesus falou para eles ficar tranquilo que era ele que estava indo até lá, né? E quando Jesus se apresenta a eles, né? Aí eles se acalmam, né? Aí Pedro, vendo Jesus, o que Pedro faz? O que Pedro pede para Jesus? Que se fosse Jesus mesmo, era para ele mandar Pedro pelas águas do Jesus. Mandar ir até ele, né? Mandar ir até ele. O que Jesus falou? Pode ir. Venha, Pedro. Venha. Vem. O que aconteceu? Pedro estava confiante em Jesus ou não estava? Jesus estava andando sobre as águas. Pedro confiava em Jesus ou não confiava? Confiava, não confiava? Porque não ia na água, Senão né? ele não ia. E o que o Pedro fez? Daí bateu bem aqui. Não, o que o Pedro fez? Ele saiu andando. Pedro foi na direção de Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, estava de boa, não estava? E o que aconteceu depois? Agora sim. Quando ele tirou os olhos de Jesus, que ele olhou pro chão, que ele viu o mar, o que ele Ele fez? ficou com medo e daí foi afundando. Mas foi o que a Ana Clara falou. Você veja, pode ser algo mais simples possível. O vento, ele estava olhando para Tirou o Jesus, foco falou: dele. Jesus, o vento, ele estava indo, o vento bateu, tirou o foco dele de Jesus, que ele sentiu o vento. E o que aconteceu? Começou a afundar. Mas Jesus, o que Jesus fez? Jesus deixou ele afundar? Jesus deixou ele se afogar? Jesus socorreu Pedro, né? Então, falando de novo de obediência, Pedro falou: se o Senhor mandar, eu vou. Jesus falou: então vem, Pedro. E ele foi. Só que ele perdeu o foco. O
foco era Jesus, né? Então, o que acontece? A obediência, o pastor falou lá, a obediência nos traz novidades diante de Deus. Obedecer, seguir o foco Jesus, olhando Jesus, buscando Jesus, ouvindo Jesus, olhando Jesus, falando Jesus, pensando Jesus, sentindo Jesus. O foco é Jesus, né? Independente do que falam. Ah, Carola, ah, fanático. É Jesus. Jesus na veia, mano. Jesus na veia, né? Então, o que o pastor falou? A obediência nos traz novidades diante de Deus, né? Não é aquilo, eu sei, eu posso, eu aconteço, né? Eu faço tudo. Não, eu manjo, tá dominado aqui. Não, né? É dependência de Jesus. Ó, a obediência nos leva a relacionamentos de amor maior com Deus. Relacionamento quer dizer amor, cada vez mais, né? A obediência nos traz isso, quando somos obedientes. Aí o que eu estava falando, lá em Deuteronômio 8,17 está falando, né? Que não vamos pensar que tudo vem pela força do nosso braço. Não, é tudo da vontade de Deus. É tudo Deus que dá direção, é tudo Deus que permite, é tudo Deus que direciona, é tudo Deus que nos mostra através do Espírito Santo. Então, foco em Jesus, não vamos perder o foco. No meio das dificuldades, das lutas, é que temos as maiores experiências com Jesus. Por que no meio das lutas, das dificuldades, dos problemas, nós temos as maiores experiências com Jesus? Por quê? Porque é nas lutas que geralmente a pessoa, tipo, como é que eu posso falar? Ela se aproxima mais de Jesus quando ela tá nos problemas, quando ela tá em dias de luta. Quando está com dificuldades, em dias de luta. Mas isso acontece só para quem não crê em Deus? Pra todo mundo. Todo mundo. A Bíblia diz assim que o sol brilha sobre o justo e sobre o ímpio. Então, os problemas que eles vão passar, nós também vamos passar, né? Determinadas situações nós também vamos passar. A grande diferença é que nós estamos em Jesus, que nós não podemos perder o foco de Jesus, né? Essa é a grande diferença. Só que a nossa experiência tem que ser no joelho, né? Nas horas da dificuldade, você pode até passar pela dificuldade, mas você vai lembrar assim, Jesus está na minha vida. Jesus sempre me socorreu, vai me socorrer agora. Vai socorrer a mim, ao meu pai, a minha mãe, a minha família, meu avô, minha avó, meu tio, minha tia. Mas isso depende da gente. Não perder o foco de Jesus através da nossa vida com Deus. E a nossa vida com Deus. Você come, quantas vezes você come um dia sim, um dia não? Não. Você Claro come que não, né, Vitor? Você come todo dia? Não, né? Quantas vezes você come por dia? Não vai mentir. Ah. Um montão. É, um montão. Um montão. Precisa saber, né? Só pra saber. Então, ó, a gente não se alimenta 1 a 2 vezes por dia. A gente se alimenta 3, 4 vezes e todos os dias. É a mesma coisa com Deus. Nossa primícia, vem o nosso TSD, quando a gente for fazer uma refeição, agradecer, à noite antes de dormir. Então, é vida e é todo dia, para que a gente possa estar alimentado e possa estar forte em Cristo, né? Não perdendo foco, foi o que aconteceu com os discípulos. Temos que entender que Jesus tem um propósito diferente para cada um de nós, e Ele vai cumprir, né? Ele tem um propósito para você, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua irmã, e para nós aqui, para todos os filhos dele. Ele tem um propósito diferente para cada um de nós. Então, nós não podemos perder o foco em Jesus para que Ele possa cumprir esse propósito na nossa vida. Qual que é o propósito na tua vida? Não sei. Qual que é o propósito na minha vida? Eu sei. Mas o propósito que Ele tem para todos nós é que sejamos salvos, que a nossa família seja salva e que nós venhamos a subir com Ele para a glória, subir para o céu. Amém? Amém. Glórias a Deus, então. Louvamos a Deus pela palavra do pastor Márcio, né? Pela palavra do pastor Márcio, por ter
nos dado essa mensagem que edificou o nosso coração. A gente trouxe aqui só relembrando um pouquinho. E o ponto que fica aqui, não perder o foco de Jesus. Ele tem um milagre, ele age diferente na vida de cada um de nós. Ele tem um milagre certo para cada um de nós. Ele age no tempo dele. Mas o foco, não pode perder o foco de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Nós vamos orar agora agradecendo a Deus por esse tempinho de compartilhamento. Ora aí, então. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Abençoa cada junior que está assistindo essa célula, para que eles possam guardar essa palavra no coração. Em nome de Jesus, abençoa cada junior. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos uma surpresinha. Vai lá, Rosê. Vai lá, pega o teu braço também. Temos aniversariante do mês. A gente, infelizmente, ainda não pode estar junto, mas já a gente vai estar junto novamente. Aí nós vamos cantar parabéns hoje para Yasmin! Yasmin, lindona de Jesus. Glória a Deus. O presente é nosso, que é você. E o bolo também é nosso. Você não tá aqui. Você não tá aqui. Beijo, Yasmin. Vamos cantar parabéns para ela. Vai lá. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, de novo esconde, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Loura! Viva Yasmin! Ouça pra Melissa do jogo. Yasmin. Cuspiu de novo no bolo! Não, nem já. Não Ô, pode. Yasmin. Yasmin, olha, que triste ele Ó, só. Yasmin, Ai, só um Yasmin, pedacinho, ó. Só um pedacinho, ó, meu morango, ó. A morango. Tá bom, peguei, Yasmin? todo mundo pegou Tá e mesmo, olha. Chega. Quando a gente voltar, eu vou comprar um bolão desse de morango pra Nossa, gente bem comer grandão. junto. Isso. Tá bom? Gente, que Deus Vai tá continue tudo. abençoando. Não esqueça, se você puder, assiste com o papai e com a mamãe as lives do pastor nas terças-feiras, 21 horas. A oração das 23. O culto da vitória, na quarta-feira. Não é essa vitória. Não, essa vitória em Cristo. Já está presencial para quem pode ir, tá? Então puxa o papai e a mamãe lá pelo braço, vai para a igreja quarta-feira, pela orelha. Quem não puder, assiste a live. Domingo também vai ser agora o culto da família. Se você puder estar presente, vai com o pai, com a Vai orar mãe. pela família. Se não, vai orar pela família. Se não, assiste pela live do pastor. E domingo, a oração das 23 horas com o pastor. Tá bom, queridos? Que Deus continue abençoando você, a sua casa, a sua família. E paz seja convosco. Beijo. Amém. Saudades de vocês. Fiquem com Saudades, Deus. turninha. Deus abençoe.